Olá, meus queridos e minhas queridas. Cadê a câmera aqui, gente? Estou olhando para a câmera 2, para a câmera 3. Eu vou olhar aqui para a câmera 2, aqui direto dos Estúdios Globo de produção. E a gente vai começar com a nossa série de aulas. Vou trazer várias aulas aí para vocês. Direito Penal Econômico, Teoria do Crime. Tem tudo relacionado ao crime, né? Só coisa boa, só coisa maravilhosa. E hoje eu vou trazer para vocês a primeira aula, que é a Teoria do Crime, aula 1. Tá? Essa disciplina também é chamada de Teoria Geral do Delito, tá? Em algumas universidades, mas maior parte dos conteúdos você vai achar como Teoria do Crime mesmo. Aí é uma matéria que eu leciono, tá? Na universidade aqui em Santo André. E agora eu vou deixar aqui disponível para vocês este conteúdo maravilhoso. Conteúdo que tem uma grande incidência em concursos, tá? E para quem tá começando a estudar, não, eu tô começando agora a estudar o direito penal, não sei o que é o direito penal, por onde eu começo, por onde eu chego, quem sou eu? E aí você vai começar por esta aula maravilhosa que é a Teoria do Crime, aula 1, tá bom? E o primeiro conteúdo que a gente tem que explicar, gente, é desde quando existe o direito penal. Desde quando vocês acham aí que existe o direito penal? Gente, o direito penal existe desde que os homens começaram a se organizar em sociedade, tá? É claro que a gente não vai ter um direito penal com código penal, né? Com justiça, com juiz, do jeito que a gente tem hoje no Estado Democrático de Direito. Mas ubi societas idem crime, onde há sociedade deve haver o direito penal. Só que esse direito penal ele passa por fases, né? Ele passa por fases que a gente chama aí de fases de evolução, né? Evolução histórica do direito penal. São 3 fases, tá? A fase da vingança divina. Então, tem aquela fase onde essa vingança ela é feita pelas divindades. Então, quando o indivíduo cometesse uma infração, ele tinha que ser penalizado pela tribo, porque senão a divindade poderia punir a todos, tá? Fase da vingança privada, que é onde fica o olho por olho, dente por dente, né? Onde fica aquela fase ali que você matou um parente meu, eu vou lá e vou matar um parente seu. Só que aí gera o quê? Gera uma vingança eterna, né? Então, aí você matou um parente, ai não, mas peraí, eu vou matar mais um, eu vou matar mais um, ai você roubou uma galinha minha, peraí que eu vou roubar 2 galinhas suas, ah você roubou 2 galinhas minhas, eu vou levar 3 porcos seu. E aí, gerava uma situação de muita insegurança, tá? E aí o que aconteceu? Não, o Estado fala o seguinte, não, eu sou a única pessoa que tem o direito de punir. Aí o ius puniendi passa para o Estado, tá bom? Então, vingança divina, vingança privada e vingança pública. São as 3 fases do direito penal. Vingança divina primeiro, onde você acredita que uma divindade vai punir você pelo crime. Vingança privada, olho por olho, dente por dente, né? E a vingança pública, quando o Estado fala, não, este bagulho aqui está muito bagunçado, deixe comigo que vou resolver. E aí nós chamamos da fase da vingança pública, legal? E no Brasil, gente, nesse Brasil brasileiro, nesse Brasil tropical, neste Brasil veronil, como aconteceu o direito penal, tá? Vamos começar do começo. Quando os portugueses chegam aqui, tem até um livro, quem quiser ler, o livro 1808, tá? Que fala muito bem da chegada da família real aqui no Brasil. Encontra-se o quê? Encontra-se uma situação tribal. Uma situação onde havia, claro, tribos, né? Indígenas. Então, era realmente uma situação tribal. E é uma situação, gente, que perdura em alguns locais até hoje, tá? Eu tenho até o livro 1808 aqui, na minha biblioteca pessoal. Recomendo a todos que leiam, é um livro bem divertido, tá? Então, o que acontece? Aí Dom João chegou aqui, né? Neste Brasil veronil, neste Brasil brasileiro, neste Brasil tropical. E o que ele achou? Ele achou uma situação tribal, porque não havia ainda, então, uma situação organizada até de punição, tá? E aí, que lei que ele coloca aqui? Vamos colocar as ordenações. Aí a gente passa para a parte das ordenações, né? As ordenações afoncinas, manuelinas e filipinas, até a gente ter o nosso querido Código Criminal do Império em 1830. Então, o que acontecia nessa época das ordenações? Nós tínhamos a morte natural, né? O que era a morte natural, tá?
aquele que se sentisse ofendido poderia aplicar essa morte. Morte natural de fogo, que era queimar o réu vivo, né? Uma coisa assim também muito ligada aí com direitos humanos, só que não. E a morte natural para sempre. Essa é muito legal, porque olha só, a morte natural para sempre, eu pendurava o cara, na verdade eu dava garrote no cara, tá? Eu vou deixar uma imagem aqui do garrote vil. Eu dava garrote. O que é o garrote? É colocar algo no pescoço da pessoa, vou deixar a imagem aqui para vocês, e vão apertando esse garrote até que ele morre. Morreu, o que a gente faz? Vamos pendurar e vamos deixar aqui pendurado. Normalmente ficava, isso é da época ali do Pelourinho, né? Nos litorais ali brasileiros, onde tinha mais concentração de pessoas. E aí o que acontecia? Vamos pendurar ele com uma morte natural para sempre, a gente vai deixar ele pendurado lá, ad eterno, tá? Não é igual a gente vê na época bíblica que fala, 3 dias, né? Depois você recolhe ali para uma caverna, né? Para uma tumba, não. Eles deixavam lá pendurado até que as carnes desprendessem dos ossos. Então você imagina a situação do Brasil em 1808, quando a família real de Portugal chegou aqui no Brasil, imagina, né? E aí eles começam a impor esse tipo de morte. E aí o que acontecia? O cara ficava lá penduradão, né? Penduradão, e as carnes iam apodrecendo, passava por todas as fases da tanatologia forense, que é aquela parte depois da morte, que é a parte do colicoativo, depois as carnes iam caindo até que ficasse só o esqueleto, tá? Então, nós tínhamos essas formas aí de punição, que eram das ordenações, tá? Então, Brasil colônia, vigora-se as ordenações afoncinas, manuelinas e, por fim, as ordenações filipinas. E nessas ordenações é que tinham essas maravilhosas formas aí de morte, de punição, tá bom? Então, o que acontece, gente? O que acontece? Em 1830, aliás, vamos voltar um pouquinho. Em 1824, o que acontece? Nossa primeira Constituição, outorgada ainda, não foi promulgada, outorgada ainda pelo Dom Pedro, tá? Outorgada por Dom Pedro. E aí o que acontece? Tem a Noite das Agonias, isso aí é parte de história. Mas enfim, 1824, nossa primeira Constituição. E logo em seguida, em 1830, o Código Criminal do Império, tá? Que seria o nosso primeiro Código Criminal brasileiro, brazuca. Legal? É um Código Penal humanitário, olha só o que diz, não sou eu que estou falando, tá, gente? Estou lendo aqui um conteúdo do Samerage, né? O professor Samer. Tratava-se de um Código Penal humanitário, trazendo inclusive o princípio da individualização da pena. Para se ter ideia, considerando seu contexto social, a pena de morte ficou limitada aos crimes cometidos por escravos, que ainda eram entendidos como não pessoas, né? Em 1890, posteriormente, ao início da República, sanciona-se o Código Criminal da República. Olha só que legal. E a Constituição de 1891, ela vedou a pena de morte e a pena de prisão de caráter perpétuo. Lá desde 1891 a gente tem essa vedação, tá? Então, olha só, o Código Republicano permitia as penas de prisão, banimento e suspensão de direitos, mas o banimento seria de natureza temporária, pois era vedado pela Constituição de 1891 que a pena tivesse caráter perpétuo, tá? Então, a gente tem aí já um código humanitário no Brasil. Então, você pode falar, esse negócio de direitos dos humanos, isso aí, direitos humanos, isso aí é uma modernidade. Não, desde 1891 já se pensava, tá? Em direitos, vamos dizer, não era ainda entendido dessa forma, mas já eram direitos de modo a garantir o mínimo, né? Legal? Mas afinal, gente, o que é o direito penal? Defina o direito penal. Imagina você tá numa banca de concurso, né? Tá numa banca ali no exame oral, você já passou aí por preambular, por discursiva, e agora tá no exame oral. E o examinador fala pra você, mas doutor, você pensando que ele vai perguntar de improbidade administrativa, que ele vai perguntar de algo super, né, técnico, e ele fala, não, doutor, eu quero saber o que é o direito penal. Aí você trava, né? Aí você dá aquela travada. Mas olha só, eu vou trazer aqui o entendimento do professor Stefan. Ele fala o seguinte, para o Stefan, a definição do professor André Stefan, o ramo do direito que se encarrega de regular os fatos humanos mais perturbadores da vida social, definindo-os quanto à sua extensão e consequências, de modo a assegurar,
por meio da aplicação efetiva de suas prescrições, a garantia da vigência da norma e as expectativas normativas. E aí que vem a importância do direito penal, gente, porque olha só, o direito penal garante para nós o quê? Que nós temos as expectativas normativas. O que é isso? A expectativa que as normas serão cumpridas por todos. Que todos, né, de um modo geral, têm conhecimento do direito penal e têm conhecimento de que, se atravessar aquela linha, serão punidos, tá? Então, é isso que faz a sociedade funcionar. A gente ter as expectativas na norma, as expectativas normativas. Então, o direito penal, ele vai regular os fatos humanos mais perturbadores da vida social. Daí a gente já tira o quê? Que não serão todos os fatos que serão regulados pelo direito penal. O direito penal não cuida de todos os fatos, mas apenas aqueles mais perturbadores da vida social. Vai defini-los quanto à sua extensão. Então, aí a gente já vê o princípio da tipicidade. E consequências. Que consequências serão essas? As penas, né? De modo a assegurar, por meio da aplicação efetiva de suas prescrições, ou seja, se o direito penal for fielmente aplicado, as expectativas normativas, né? Então, a gente tem um exemplo muito legal de quando a gente perdeu as expectativas normativas. Quem for mais velho vai lembrar de quando o PCC aplicou aqui um toque de recolher no estado de São Paulo, né? Então, o que se perdeu? Eles começaram a atacar as polícias, né? Principalmente nos batalhões, principalmente nas delegacias. E aí, o que aconteceu? Opa, peraí. Não tenho mais expectativa que as normas de direito estão sendo cumpridas no meu estado. Olha só o que está acontecendo, né? E aí, como a gente não tinha mais expectativa na norma, ou seja, estava tudo uma bagunça, fomos todos aquartelados, né? Ficamos dentro de casa, né? Presos, com medo do quê? Que a norma não fosse cumprida, tá? Esse foi um exemplo clássico aí. Quem viveu, viu. Se eu não me engano, foi em 2003, se eu não me engano, tá? Então, olha só. Para Frederico Marques, direito penal é o conjunto de normas que ligam ao crime como fato, a pena como consequência e disciplinam as relações jurídicas daí derivadas, para estabelecer a aplicabilidade das medidas de segurança e a tutela do direito de liberdade em face do direito punido do Estado, tá? Então, o que é o direito penal? É um conjunto de normas, tá? E o que este conjunto de normas faz? Ele define o crime como fato e a pena como consequência, e disciplina as relações jurídicas daí derivadas. Quais vão ser as relações jurídicas daí derivadas? Eu cometi um delito, eu vou responder a um processo, e esse processo pode me levar ao cumprimento de uma pena, que pode ser uma pena, né? Pode ser uma pena corpórea, pode ser uma pena alternativa, ou se eu for aí temporariamente incapaz ou totalmente incapaz de me determinar conforme aquele fato e a sua ilicitude, ou seja, né, não estou concatenando muito bem das ideias, serei condenada a uma medida de segurança, tá? Então, o que seria o direito penal? Um conjunto de normas, tá, que define os fatos criminosos e define ainda as consequências destes fatos, tá certo? Pode responder assim para o examinador, vai estar maravilhoso, tá bom? Então, veja só, percebas que não há comando, não matarás ou não roubarás, tá? O direito penal tem que assegurar que as expectativas normativas. O que são as expectativas normativas? Uma esperança interna que todos têm nas normas jurídicas e é confiante de que elas serão respeitadas por terceiros, exatamente o que a gente perdeu naquele episódio do PCC. Né? Então, a gente estava andando na rua, não sabia o que ia acontecer. Alguém poderia vir me matar sem nenhum motivo, sem que eu tivesse dado causa para aquilo, ou pudesse tomar um tiro ali, uma bala perdida, tá? Então, perdemos ali a esperança, né? A expectativa normal. É lindo isso, né, gente? Eu saio de casa com o quê? Eu saio com expectativa normativa. Eu saio com expectativa que a norma será respeitada, não é verdade? Maravilhoso. E vamos para a classificação do direito penal. O direito penal pode ser objetivo e subjetivo. O objetivo, o que é? Define as infrações penais, tá? E o direito penal subjetivo é o direito de punir do Estado, tá bom? Na classificaçãozinha doutrinária. E o direito penal comum é aquele que se aplica a todos. E o direito penal especial, nós só temos um no Brasil, que é o direito penal militar, que aplica-se aos militares, justiça especializada. Salvo se não for um crime militar, você será julgado pela justiça comum, tá?
Outra classificação importante, mas que a gente já superou, tá? Com algumas ressalvas, é o direito penal do fato e o direito penal do autor, ou chamado direito penal do inimigo. Quando uma pessoa comete um fato criminoso, o que eu vou julgar? Eu vou julgar o fato, o que aconteceu, eu não vou julgar a pessoa, tá? Então, antigamente o que acontecia? Quando alguém era acusado de algum crime, eu ia julgá-lo conforme a sua índole, o que ele faz da vida, o que ele não faz, o que ele deixa de fazer, que pessoa que ele é. Então, esse é o direito penal do inimigo, tá? Mas nós vivemos num Estado democrático de direito penal do fato. Então, nós vamos julgar o quê? O que eu vou expor? Se aquele fato ocorreu, quais circunstâncias aquele fato ocorreu, se havia alguma norma especial, por exemplo, uma legítima defesa, um estado de necessidade, que acobertasse aquele fato de alguma forma. Não vou falar assim, não, realmente, excelência, ele cometeu esse assassinato aqui, esse homicídio triplamente qualificado, né, com possibilidade de defesa para a vítima, mas olha só como ele é bonitinho, não é verdade? Ele é lindo, olha só, toma banho todo dia, né? É asseado, tá com a barba feita, é maravilhoso, inclusive ele tem vários investimentos no país, inclusive ele, maravilhoso, ele é lindo. Então, gente, se for um feio, um maltrapilho e uma pessoa que seja julgado pelo mesmo fato, uma pessoa que seja linda, maravilhosa, com todas essas características que eu falei, eles serão julgados pelo fato criminoso e não vai ser punido pelo que ele é ou deixa de ser, tá bom? Beleza? Então vamos lá, mas ainda temos embora a gente viva no direito penal do fato, nós temos resquícios do direito penal do autor. E onde estão esses resquícios? Eu te falo já, está no artigo 59 do Código Penal, que é importante que todos saibam, tá? O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Do que trata esse artigo, gente? Quando o juiz vai condenar o acusado, ele tem que se atender à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente. Isso a gente chama do quê? De primeira fase, primeira fase de aplicação da pena, tá? Então, ele tem que levar em consideração o artigo 59. Então, aí a gente vê que o juiz tem que dar uma olhadinha, ainda que de relance, para quem é aquela pessoa, tá? Para poder aplicar uma pena correta a esta pessoa. Seria então o direito penal do autor, né? Estamos olhando para o autor e conforme o autor nós vamos então aplicar a pena. Não necessariamente, tá? E sim um princípio de individualização da pena. Se nós não tivéssemos o artigo 59, o que ia acontecer? A pena seria a mesma para todos, tá? Então não seria individual esta pena. Então, essa é a desculpa da doutrina, mas vamos que vamos. Importante da gente ter o conteúdo aqui. Certo, senhores? Então, falamos aí da classificação do direito penal, falamos desde quando começa o direito penal. Eu vou terminando por aqui e na próxima aula eu vou trazer para vocês os princípios do direito penal, que é uma matéria que não cai, ela despenca em concursos, ela despenca em prova, ela despenca na faculdade. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo se você quer que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo maravilhoso de direito penal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.